I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. I do what you want. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman. I'm the boogeyman. É isso aí, amigos do Leitura de Mundo, estamos aqui de volta. Hoje vamos trabalhar a gramática normativa da língua portuguesa. Essa gramática tem criado tanta confusão nas provas do Enem, tem criado tanta confusão nas provas dos vestibulares, e é importante que a gente diga que a língua portuguesa é efetivamente uma das línguas mais difíceis do mundo. Para vocês imaginarem, nós temos aproximadamente 350 mil palavras nesse idioma. Já pensou se nós dividíssemos todas essas 350 mil palavras aproximadamente em gavetas? Nós teríamos as classes de palavras da língua portuguesa, nós teríamos a morfologia da língua portuguesa. E essa divisão, ela é simples. Divide-se praticamente em duas grandes gavetas, que se subdividem em gavetas menores. Essas duas grandes gavetas são as palavras variáveis, são 6, e as palavras invariáveis, que são 4. Por que palavras variáveis? Porque elas podem ser modificadas. Elas modificam em gênero, número e grau. E as invariáveis não apresentam essa modificação. Do lado das palavras variáveis nós temos substantivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo e o verbo. Do outro lado das palavras invariáveis nós temos o advérbio, a interjeição, preposição e conjunção. É interessante a gente observar como a língua portuguesa é rica. Olha só, substantivo está correlacionado ao adjetivo, ao numeral, ao pronome e ao artigo. Acabei de falar da concordância nominal da língua portuguesa. O substantivo nomeia o existente. O adjetivo qualifica o substantivo. E o pronome? O pronome acompanha ou substitui. O numeral quantifica, o artigo caracteriza e, principalmente, é bom que a gente observe esse aspecto aí. Elas, todas essas classes de palavras correlacionadas, formam o que eu falei anteriormente de concordância nominal da língua portuguesa. Então é muito importante nós compreendermos isso. É comum aparecer numa prova de vestibular, é comum aparecer numa prova do Enem um texto, é comum aparecer uma frase, uma expressão, e se sublinha uma palavra e se pergunta qual a função morfológica dessa palavra. Do outro lado nós temos os verbos, e os verbos, na verdade, são estudados à parte, porque dentro do verbo nós podemos estudar a concordância verbal, a regência verbal e, principalmente, a conjugação verbal. É difícil a gente entender verbo. E por que é tão difícil a gente entender verbo? Porque, na verdade, nós fazemos uma divisão clássica. O português coloquial, o português culto formal. No português coloquial, nós já começamos fazendo uma conjugação errada. Nós já começamos a trabalhar as pessoas de maneira errada. A gramática diz: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui, na linguagem coloquial do Brasil, nós falamos eu, você, ele, a gente, vós não existe, e eles. Ou seja, reduzimos para 4. Fica realmente muito difícil fazer essa adequação entre o português coloquial e o português formal. Do outro lado, como eu disse, nós temos as categorias invariáveis da língua portuguesa. O advérbio, nós temos a conjunção, a preposição e a interjeição. É interessante a gente observar, por exemplo, o verbo. O verbo é muito importante dentro da língua portuguesa. Por quê? Porque o verbo tem uma característica principal, que é determinar ação, estado ou fenômeno. O verbo apresenta uma subclassificação. O verbo pode ser regular, irregular, anômalo, defectivo, abundante e auxiliar. É interessante a gente observar que a conjugação verbal dentro da língua portuguesa obedece a critérios já definidos. Nós temos os modos, por exemplo. Nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e nós temos o modo imperativo. É importante a gente observar que para cada um desses modos nós temos tempos específicos. A língua portuguesa é muito rica. Fala-se um verbo no passado de 10 maneiras diferentes. Engraçado. A língua inglesa é paupérrima. A língua inglesa só consegue colocar o verbo no passado
de uma única maneira. Se o verbo é regular, você coloca ED. Se o verbo é irregular, aí você tem uma outra conjugação. A língua portuguesa, nada disso. A língua portuguesa tem efetivamente aspectos que a tornam uma das línguas mais ricas do mundo. Então é interessante a gente observar essa questão do verbo, porque às vezes existem conjugações que transcendem a linguagem coloquial. Por exemplo, os verbos terminados em EAR e os verbos terminados em IAR. Observem só, eu costumo perguntar às meninas, quando vocês vêm para a aula, vocês se maqueiam ou se maquiam? Ora, o verbo é maquiar, é um verbo terminado em IAR. Mas é importante a gente observar que os verbos terminados em EAR na língua portuguesa, assim como passear, por exemplo, homenagear, hastear e tantos outros verbos, são verbos que são conjugados de uma maneira específica. Imaginem só, eu passeio, tu passeias, ele passeia, nós passeamos, vós passeás, eles passeiam. Observe que aparece um i nas formas risotônicas depois do radical. Para as formas arrisotônicas, nós e vós, desaparece esse i. Então, todos os verbos da língua portuguesa terminados em EAR seguem esse paradigma. Do outro lado, nós temos os verbos da língua portuguesa terminados em IAR. E eles são regulares. Imaginem vocês o verbo copiar. Conjugue o verbo copiar. Sempre vai aparecer copi, que é o radical. Mas é interessante observar que nesse conjunto aí aparecem 5 verbos. Os verbos do Mário. Por exemplo, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Embora todos terminem em IAR, mas seguem o paradigma de conjunção dos verbos terminados em EAR. Por isso, as garotas principalmente, antes de vocês virem para a escola, antes de vocês saírem para as festas, vocês se maquiam, vocês não se maqueiam. E por que vocês não se maqueiam? Porque o verbo maquiar não pertence ao verbo do Mário, o verbo maquiar termina em IAR, portanto é um verbo regular. Por que se maqueia? Se maquia, é regular. É isso aí. Na próxima nós vamos trabalhar pronomes, classificação dos pronomes e vamos trabalhar também outras classes de palavras da língua portuguesa, trazendo exemplos para vocês. O Leitura de Mundo fica por aqui e até a próxima.